tema de hoje é: a teologia cristã precisa colocar os pingos nos is. Este estudo é uma continuação de um anterior que eu fiz neste canal chamado A Teologia segundo a Justiça e o Caráter de Deus. Para quem quiser mais informações, basta acessar este estudo. O link estará na descrição deste vídeo. E o propósito desse estudo, a teologia cristã precisa colocar os pingos nos is, não visa desmerecer o que o cristianismo fez como religião, mas apenas mostrar que há erros graves que precisam ser corrigidos. E é preciso também avançar, crescer no entendimento, e não deixar a teologia engessada há 2000 anos como nós vemos hoje. Isso não é exclusividade apenas do cristianismo, mas sim de toda religião. Seus adeptos acabam divinizando um livro e não mexem em nada na doutrina. Alguns até por medo de cometer erros, de cometer blasfêmias, heresias. Outros por se sentirem inferiorizados e indignos de mexerem na obra de Deus. Portanto, todas as religiões do planeta, se quiserem crescer no entendimento e tirar dela a superficialidade ou os erros causados pela imaturidade do ser humano em compreender as coisas eternas, precisam meditar sobre a vida e sobre a morte, sobre tudo que nos cerca, mas utilizando um parâmetro importantíssimo, do qual falarei daqui a pouco. Uma breve introdução. Vamos para o texto de Hebreus, capítulo 8, a partir do verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Esse texto também é citado em Jeremias 31, do verso 31 ao 34. Então, todos conhecerão a palavra do Eterno. Todos conhecerão a verdade. Continuando, Isaías 54, 13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. João 6, 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, se nós quisermos conhecer a verdade, de quem nós devemos aprender? Do rabino, do pastor, do teólogo, do mestre, do guru, do doutor em divindade? Não. Nós devemos aprender diretamente com o Eterno. É claro, os professores, os mestres, os rabinos, os pastores têm lá a sua importância, mas cada homem cava uma certa profundidade de água. Se você quiser beber água pura, sem contaminação humana, você deve cavar cada vez mais fundo, porque senão você vai beber da profundidade que o seu líder cavou. E você não sabe quanto ele cavou. João 16, verso 12. Tem ainda muito que vos dizer. Muito que vos dizer. Não é pouca coisa não. É muito. Mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então quem que vai ensinar toda a verdade? É o Espírito Santo. Isso quer dizer que ele não veio? Não necessariamente. Mas por que a doutrina cristã, como eu disse, está engessada há 2000 anos? Porque qual o ensino novo que o cristianismo trouxe que fariam os discípulos da época de Jesus vomitarem, não suportarem? Ou será que os líderes, os teólogos, não rejeitaram a mensagem do Espírito Santo por considerarem ela uma heresia? Fica a questão.
Provérbios capítulo 2, verso 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçareis a voz. Então qual deve ser a nossa conduta? Clamar por inteligência, clamar por sabedoria, clamar por entendimento, e nós alcançaremos. Porque Deus é um pai, ele não desampara os seus filhos. Se buscares a sabedoria como a prata, e como as tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Aqui está outro ponto importante. A sinceridade e o temor a Deus. O que eu vou fazer com a verdade? Eu vou ganhar dinheiro? Eu vou querer ganhar prestígio? Ser um homem importante na minha congregação? Então, se eu tiver esse objetivo, eu jamais receberei a verdade. Então é preciso ter seriedade, é preciso ter sinceridade, é preciso buscar ardentemente pela verdade e deixar o nosso coração aberto, para que não vomite também quando receber o ensino do Espírito Santo. É claro que existem parâmetros para que a gente não possa extrapolar, não possa receber um ensino errado, como se fosse vindo de Deus. Mas aí é que está a questão. Daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto, qual deve ser o parâmetro que devemos usar. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Então, a partir do momento que eu conheço a verdade, eu vou entender a justiça de Deus. Eu vou entender o juízo de Deus. E eu vou entender a equidade com que Deus trata todos os seus filhos e todos os caminhos do Eterno. Portanto, a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guiará, é a razão. Muita gente não gosta de usar a razão. Fala que isso é coisa humana. Mas quem colocou a razão no ser humano? Foi Deus. Então o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Então, se quisermos aprender a andar, temos que largar da saia da mãe ou da calça do pai. Ou seja, caminharmos sozinhos em busca da verdade. Não depender de mestres, de doutores, de teólogos, de pastores, de rabinos, ou quem quer que seja. Deus é o nosso único mestre e instrutor. É evidente que quando falo sozinho, é no sentido de buscar a verdade, independente das pessoas. Mas não abandonar a comunhão com as pessoas, principalmente com os da fé. Se quisermos água limpa, sem contaminação, como eu disse, precisamos cavar o mais fundo que pudermos. Pois quando nos contentamos com o ensino de alguém, seja ele quem for, só beberemos da água que ele cavou. Mas quão profundo foi a água que ele tirou? Então busque mais a cada dia. Quanto mais sede você tiver, mais cavará em busca da verdade. Mas qual é o parâmetro para aprofundar ou acrescentar ensinos novos? É fazê-lo dentro do caráter de Deus. Toda doutrina, teoria ou pensamento não pode contrariar o caráter do Eterno. Repito, toda doutrina, teoria ou pensamento não pode contrariar o caráter do Eterno. E aonde vamos tirar novos ensinos? Do único livro que Deus escreveu com o próprio dedo, a natureza. E qual seria o método? Ser um bom observador dos fenômenos da natureza e meditar sobre eles, procurando entender suas causas e nunca se esquecendo do caráter de Deus como referencial. Então vamos ver a partir de agora o caráter de Deus segundo as Escrituras. Então nós temos aí a definição do caráter de Deus. Perfeição absoluta em todos os atributos. Bondade, sabedoria, justiça,
amor, todo-poderoso, e não faz acepção de pessoas. Se Deus não for perfeito em todos esses atributos, ele não é Deus, porque existiria alguém mais perfeito do que ele. Então Deus é perfeito em bondade. Então, se ele é perfeito em bondade, não pode existir nele nenhum resquício de maldade. Deus é perfeito em sabedoria. Se Deus não for perfeito em sabedoria, ele não sabe como salvar todos os seus filhos. Deus é perfeito em justiça. Se ele não for perfeito em justiça, ele vai castigar alguém além do que a pessoa merece, ou castigaria menos do que a pessoa merece. Então, como é 100% justo, como ele é 100% perfeito em justiça, ele vai julgar cada um exatamente de acordo com suas obras, de acordo com as suas obras, de acordo com seus merecimentos. Deus é 100% amor. Se ele não fosse perfeito em amor, ele teria ódio. Ele deixaria, por exemplo, de amar os inimigos. Deus é 100% todo-poderoso. Deus é perfeito em poder. Se ele não fosse perfeito em poder, haveria alguém mais forte do que ele. Então não tem essa história de lutar contra Satanás. Satanás está a serviço do Eterno. Realiza os propósitos do Eterno. O propósito de Satanás é levar as pessoas à salvação. 1 Coríntios 5,5 entrega Satanás para que através da destruição da carne o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então existe uma forma didática de Deus levar as pessoas ao arrependimento. Satanás. Pode ver todo testemunho de todo aquele que serve a Deus, que quando ele foi resgatado, ele estava no fundo do poço. Quem colocou no fundo do poço foi Satanás. E quem permitiu e enviou Satanás para aquela pessoa foi o próprio Eterno. Mas porque Deus é mau? Claro que não. Tudo que Deus faz, ele tem um propósito bom. E Deus é perfeito de não fazer acepção de pessoas. Trata todos da mesma maneira. Quando vai olhar, não olha o exterior, não olha nenhum outro motivo. O verdadeiro pai, a verdadeira mãe, trata igualmente todos os seus filhos. Isso não quer dizer que Deus não vá punir ou não vai recompensar aqueles que praticam ou não boas obras. Mas, a partir do momento que todos estão no caminho correto, trata-os da mesma maneira. Então vamos falar do amor. Jeremias 31:3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei. Por isso com benignidade te atraí. Então observe, amor eterno, um amor perfeito. Deus é todo-poderoso, Salmo 95, verso 3. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei, acima de todos os deuses. Então, ele está acima de todos os deuses. Ele é todo-poderoso. Salmo 145, 3. Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Então não dá para medir o poder e a grandeza do Eterno. Deus é perfeito, perfeição. Mateus 5,48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então é isso que Jesus nos manda fazer. Ser perfeito como nosso Deus é perfeito. É claro que devemos entender que essa perfeição e chegar até a estatura de Deus é relativa. Nós não seremos 100% igual a Deus, mas 99,99999 seremos iguais a Deus. Então esse 0,00001%, Deus continuará sendo superior a nós. 2 Samuel 22:31. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Então os caminhos de Deus são perfeitos, porque Deus é perfeito. Então ele não pode fazer nada que seja imperfeito. Bondade. Salmo 100, verso 5. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então a sua bondade também é perfeita. Lucas 6,36.
Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Marcos 10:18. Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Então o próprio Jesus não aceitou ser chamado bom, porque Jesus não é Deus, Jesus é filho de Deus, como nós somos filhos de Deus. Então só há um bom 100%, é o eterno. Só há um 100% perfeito, é o eterno. Como eu disse, nós somos, ou poderemos ser, 99,99999% de perfeição. Mas expressão máxima, somente o eterno. Salmo 25, verso 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Então Deus atua com misericórdia e bondade desde a eternidade. Olã. Esse é um outro conceito que nós temos que entender. Que Deus é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. As teologias costumam criar um Deus somente para a Terra. Só que a Terra não sempre existiu. Então Deus sempre foi Deus antes da Terra. E Deus sempre será Deus depois da Terra. Deus também é justiça. 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então Deus vai nos julgar pelas nossas obras, pelo que nós fizemos em vida. Eclesiastes 12:14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então de Deus não se esconde nada. Nós somos para Ele um livro aberto. Então todas as nossas obras, por mais bem guardadas as 7 chaves que estejam no nosso coração, Deus conhece cada uma delas e vai nos retribuir segundo as nossas obras, boas ou más. Existem as boas escondidas também, que a tua mão direita não sabe que a esquerda faça e vice-versa. Quando você faz o bem, não fica contando para as pessoas. Deus, que estás no céu, está vendo tudo o que você faz. Então aí terá mais mérito. Porque quando as pessoas fazem o bem com o modo de serem vistas perante os homens, elas já receberam o seu galardão. Ou seja, já foram reconhecidas como boas perante os homens. Mas de Deus não vão receber nada além disso. Então se quiser receber, faça o bem, sem olhar a quem. Faça o bem, sem mostrar para ninguém. É claro que, às vezes, terá testemunhas, mas que esse não seja a nossa motivação. Mateus 16:27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Salmo 62:12. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuísse segundo as suas obras. Provérbios 24:12. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Eu coloquei versos aqui do Antigo Testamento para mostrar que o princípio de Deus é o mesmo em toda a Escritura. Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Romanos 9:14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Esse é um ponto importante, porque as injustiças que nós vemos no mundo físico, elas são explicadas dentro do caráter de Deus. Mas Deus não comete injustiça. Isso nós vamos ver daqui a pouco, ao explicar alguns pontos. Tiago 2,13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Olha aí. Deus trata com justiça, cada um segundo as suas obras. A pessoa que usou de misericórdia, Deus usará de misericórdia. Mas aquele que não usou de misericórdia, Deus também julgará sem misericórdia. Porém, observe a continuação do verso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Apesar de Deus tratar com justiça todos os seus filhos, existe no caráter do Eterno um conceito superior à justiça, e que não
e que não contraria o caráter do Eterno, que é a sua benignidade, é a sua bondade, é o seu amor. A sua graça está acima da lei. Então Deus não é aquele juiz que olha a lei preto no branco e vai condenar ou absolver conforme aquilo que está ao pé da letra da lei. Mas é um Deus misericordioso, que sabe condenar na justa medida, que sabe absolver mesmo quando a pessoa não mereça. Deus sabe a régua correta de agir para cada um dos seus filhos, sem cometer injustiça e sem deixar de amar e ter misericórdia. Como eu disse, o próprio Satanás é o instrumento de salvação para os filhos de Deus. Um dos conceitos que a teologia cristã precisa ajustar, porque trata Satanás como inimigo de Deus. Trata Satanás como adversário de Deus, apesar de que o nome Satã significa adversário. Mas Deus é todo-poderoso e Deus é sábio. Por que ele não destrói Satanás, se Satanás é tão prejudicial assim? Não destrói, evidentemente, porque enquanto houver pessoas para serem salvas, é a ferramenta imprescindível para levá-los ao Messias, e ao Messias levá-lo ao Eterno. 2 Coríntios 9,6: E isto afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Esse é um outro conceito importante da lei de Deus. Tudo que você planta, colhe. A lei do plantio e colheita. Tudo na natureza é assim, da lei física e espiritual. Então, se você plantar uma semente de laranja, não vai nascer abacate, não vai nascer limão. Assim também é no mundo espiritual. Se você faz o bem, vai colher o bem. Se você faz o mal, colherá o mal. Gálatas 6:9: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Deus é também sabedoria. Jó 37:16: Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Olha aí como o livro de Jó trata o conhecimento de Deus como perfeito. Salmo 104, verso 24: Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. 1 Samuel 2, verso 3: Não multipliques palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. 1 Timóteo 4:4: Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Por que coloquei esse verso aqui? Tudo que Deus criou é bom. Exatamente por causa do verso a seguir. Isaías 45:7: Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então Deus criou o bem e o mal. Ah, isso quer dizer que Deus é mau? Não, de maneira nenhuma. Deus é bom, como eu disse. Então por que ele criou o mal? Como ferramenta de salvação. Como instrumento para levar os seus filhos ao progresso, levar os seus filhos à perfeição. Você só pode conhecer o valor da luz conhecendo as trevas. Você só pode conhecer o valor da saúde conhecendo a doença. Você só pode conhecer o valor da riqueza conhecendo a pobreza. Você só pode conhecer o valor do bem conhecendo o mal. Então, essa dualidade ela é importante. Por quê? Para que você exercite e aprimore o seu livre-arbítrio. E quem colocou o livre-arbítrio no ser humano? Foi Deus. Quem colocou o livre-arbítrio nos anjos? Foi Deus. Então, somente essa dualidade fará com que nós usemos o livre-arbítrio da melhor maneira possível. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Por quê? O livre-arbítrio é pesado. Por exemplo, se eu tenho um carro e eu não paguei o IPVA, então eu não posso sair à rua com o carro. Porque se eu sair à rua, eu posso ser multado. E se eu causar um acidente, mais complicações terá sobre minha cabeça. Porém,
Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Quando convém? Eu tenho um carro, não paguei o IPVA. Então, pela lógica da lei, eu não posso sair de casa com o carro. Porém, se eu tenho um filho, uma esposa passando mal, um pai passando mal, eu posso sim pegar o carro e socorrer o pai e a mãe, o filho, a esposa. Por que não? A vida, a preservação da vida, tem preferência em relação à lei. Por isso é que aos sábados os discípulos colhiam espigas para matar a fome. E isso não é profanar o sábado. Jesus curava aos sábados, e isso não é profanar o sábado. O bem deve ser feito sempre, independente da lei. O amor está acima da lei. Então Deus criou o bem e o mal. Quem colocou a serpente no Éden? Será que a serpente pulou o muro do jardim? Não, foi Deus que colocou ela lá. Quem plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden? Foi Deus. Quem envia o pastor insensato de Zacarias, capítulo 11, verso 15 a 16? Foi Deus. Quem manda a operação do erro aos ímpios? Foi Deus, segundo Tessalonicenses 2, verso 11. Então o mal não está contra o eterno, pois nada pode contra ele, ele é todo poderoso. O mal tem sim um propósito, um fim pedagógico, um fim disciplinar. O último item do caráter de Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. Segundo Crônicas 19, 7. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem imparcialidade, nem aceita ele suborno. Então Deus não é parcial. Guardem esse conceito, porque vai ser muito útil nos pontos que vamos ver a seguir. Atos 10, 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Agora devemos deixar o orgulho de lado da nossa religião e analisar friamente à luz da razão e do caráter do Eterno, do caráter de Deus. Os 4 pontos a seguir que serão apresentados e outros pontos que não estão aqui neste estudo, pois esses 4 que vou apresentar é apenas a título de exemplificação, para ver qual teoria entre as apresentadas é mais coerente com o caráter do Eterno. Então, apenas uma amostra para tudo que nós fomos analisar sobre a vida, sobre a morte e sobre o próprio Eterno. Qual delas é coerente com o caráter do Eterno? Será que os religiosos tradicionais terão humildade de deixar de lado suas convicções teológicas de anos ou de séculos e que aprenderam no banco das escolas do mundo? Muitos deles com títulos acadêmicos e cargos importantes em suas denominações, etc. É verdade que, se pregarem novos ensinos em sua igreja local, poderão ser excluídos de suas denominações. Muitos poderão inclusive perder seus cargos e seus salários. Outros poderão perder seu prestígio, que conquistaram durante anos perante a comunidade. Mas aí é uma questão de interesse pessoal de cada um. De onde estão as nossas prioridades? Se é com a verdade ou se é com os nossos interesses pessoais. É nesse sentido o título que coloquei nesse estudo, de que o cristianismo precisa colocar os pingos nos is. Será que todos terão coragem de fazê-lo? Que cada um responda por si a essa pergunta. Lembrando que prestaremos contas a Deus pelas escolhas boas ou ruins e também pelas omissões que fizermos, pois omissão também é pecado. Tiago 4, verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Portanto, se o bem que sabemos que devemos fazer e não fizemos é pecado de omissão. Então, conhecer a verdade e não pregá-la também é pecado, é omissão. Evidente também salientar que nessa busca da verdade e por novos ensinos,
poderemos ainda cometer erros ou analisarmos superficialmente alguns pontos. Isso faz parte do processo de aprendizagem. Todo servo que é humilde e procura por essa verdade, refaz a sua rota e corrige os seus caminhos, quando encontra um ponto equivocado. E é neste ponto que quero chegar. Será que o cristianismo e a teologia tradicional fazem isso costumeiramente? É o que veremos agora sobre a discussão desses 4 pontos. E sejamos sinceros, e façamos uma análise fria dos fatos e ver se há incoerência ou superficialidade nos pontos definidos como dogmas, como crenças do cristianismo tradicional. Primeiro ponto que iremos analisar: a criação única de Deus ou a criação múltipla. Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra, e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, quantos anos tem a Terra? 7.000 anos? 4,5 bilhões de anos? Não importa a forma como você crê. O que importa é, antes da criação da Terra, Deus não trabalhou? E após a criação da Terra, Deus não vai voltar a trabalhar? O que diz João 5,17? Palavras de Jesus. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Salmo 55,19. Deus ouvirá, ele responderá. Ele que preside desde a eternidade. Preside. O que é presidir? Governar. Estar acima de outros. Outros quem? Se antes da terra, antes da criação dos céus, não existia ninguém. Então nós precisamos entender esses conceitos. Deus é Deus desde toda a eternidade. Deus nunca esteve sozinho. Deus nunca deixou de trabalhar. E a teologia cristã precisa se adequar a este conceito. Então Deus preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. 1 Crônicas 16:36. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. Ele é Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. Isso quer dizer que Israel sempre existiu? Sim, não na terra, mas também nos céus. Israel é uma sombra para quê? Para o povo de Deus. Israel é uma sombra para os filhos de Deus que servem ao Eterno. Esse é um conceito válido de toda a eternidade. E todo o povo disse amém e louvou o Senhor. Então, qual dessas teorias, a criação única ou a múltipla criação, vai mais a favor com o caráter de Deus? A crença na vida única acaba transformando Deus em preguiçoso, em um ser vagabundo. Desculpe a expressão, mas é verdade. Ora, se você é médico e trabalha uma semana e passa o resto da sua vida sentado no sofá, na sua poltrona, você é médico? Claro que não. Se eu sou pedreiro e vou trabalhar na obra, na construção, uma semana, e fico o resto da minha vida em casa, eu não sou pedreiro. Então Deus também. Se Deus só trabalhasse uma semana, Deus não seria Deus. Então a teologia tradicional, querendo ou não querendo, acaba transformando Deus em vagabundo, acaba transformando Deus em preguiçoso e vai contra as palavras do próprio Jesus. Meu Pai trabalha até hoje, até agora. Então a teologia tradicional acaba, ao invés de exaltar a Deus, o qual deveria ser a sua obrigação, o seu dever, acaba por exaltar o homem, colocando-o como centro da criação de Deus. Não que o homem não tenha sua importância, mas nós não somos a última bolacha do pacote. O nosso mundo que nós habitamos aqui não é o único mundo criado pelo Eterno. Ao contrário, a multiplicidade dos mundos habitados transforma Deus em um verdadeiro trabalhador e sempre reinando. Evidentemente que não sozinho, pois não há lógica e racionalidade em crer que Deus esteve sozinho, sem nada para fazer e sem reinar sobre ninguém,
por toda a eternidade passada. Portanto, se há outros mundos habitados, não só neste universo no qual habitamos, mas quem sabe em outros universos criados antes do nosso, e até aqueles que foram criados depois do nosso, porque o nosso tem 13,5 bilhões de anos e não passa nem perto da eternidade da qual Deus sempre trabalhou. Ou então, se não há múltiplos universos, existe apenas um materialmente, este universo se destrói e se refaz de tempos em tempos, de olã a olã, de eternidade a eternidade. Por exemplo, a ciência tem uma teoria do Big Bang e do Big Crunch, ou seja, o universo se expande, Big Bang, e depois se contrai, Big Crunch, como se fosse um pulmão respirando. Então o universo seria um balão que se infla e expande as galáxias e depois se contrai, para depois explodir novamente. De eternidade a eternidade ele é Deus. Então nós temos duas teorias. Nós estamos na Terra, nós somos ainda carnais, não sabemos todas as coisas. Mas de duas uma, ou existem múltiplos universos, ou existe um universo só que se expande, que se contrai eternamente, indefinidamente. E isso só saberemos quando nós estivermos na eternidade. Então, independente de quantos universos físicos existem, poderíamos fazer algumas perguntas pertinentes ao assunto. Qual seria o estado espiritual desses mundos habitados? Há ou não neles pecado? Há mundos mais atrasados ou mais avançados que a Terra? Há ou não intercâmbio, isto é, solidariedade, entre os mundos? Há ou não uma mesma lei física e espiritual para esses mundos? Então são questionamentos importantes. Por quê? Porque tudo que nós formos analisar aqui na Terra tem que levar em conta o contexto universal do universo. Nós não somos uma única obra. Tudo que se faz aqui reflete no universo. E tudo que acontece no universo reflete aqui. Então é preciso que a teologia cristã saia dessa superficialidade. E que tenha coragem de admitir vidas em outros lugares. E que refaça os seus conceitos. Então veja que só a crença na existência da vida em outros lugares, a teologia tradicional precisaria se realinhar com as teses apresentadas sobre o juízo de Deus. Por exemplo, para onde iriam os que não ficassem na terra na implantação do reino de Deus? Essa é só uma das questões que poderemos fazer. Percebe que quanto mais profundo vamos conhecendo a verdade, mais profundo também se torna o juízo e as coisas que Deus faz? É isso que a teologia tradicional precisa levar em conta. As religiões precisam levar em conta. Segundo ponto, vida única ou reencarnação? Como vimos no item anterior, Deus trabalha até agora e sempre reinou sobre alguém. A crença na vida única se fundamenta de que somos criados no momento da concepção, no ventre da nossa mãe. Já a reencarnação define que somos criados antes, muito antes, e que vivenciamos várias experiências palpáveis em corpos de carne e sangue, na Terra ou em outros mundos onde há vida material. Então vamos para as seguintes perguntas para ver se a teologia tradicional consegue respondê-las. Faça-as a você mesmo e analise cada um dos pontos. Se a teologia não tem coragem de fazê-la, faça você. Compete a você buscar a verdade. Compete a você cavar mais fundo. Lembre-se, quem vai nos ensinar é Deus. Não é nenhuma teologia. Não é nenhuma hermenêutica e exegese. A hermenêutica e exegese só é boa quando é feito dentro do caráter de Deus. Então, se os teólogos usam a hermenêutica para explicar uma coisa que vai contra o caráter de Deus, jogue fora. Não é para nada. É só palavreado humano. Só explicações humanas. O referencial, como eu disse, é o caráter do eterno.
Ele é a chave para conhecer a verdade e para poder entender os mecanismos que regem toda a criação. Então as perguntas que são feitas é a seguinte: quem nasce e morre de um dia de vida a 12 anos de idade vai para o céu ou vai para o inferno? Uma criança que vive um dia, ela merece estar no céu? Ela buscou a Deus? Ela aceitou Jesus como seu Salvador? Ela buscou obedecer ao Eterno? Não. Então ela merece ir para o céu? Não. Ela merece ir para o inferno? Também não. Porque ela não tem consciência dos seus atos. Então para onde ela vai? Para o céu ou para o inferno? Quem nasce deficiente mental e morre nesta condição, vai ao céu ou ao inferno? Observe. Ele não tem merecimento para ir para o céu e nem merecimento para ir para o inferno. Nenhuma dessas pessoas merece ir ao céu, porque não buscaram a salvação. E nenhuma delas pode ser culpada, porque suas condições de vida não a levariam a pecar conscientemente. Por exemplo, caso de duas pessoas que nascem e compartilham de um mesmo corpo. Como fazer se uma escolhe ser ímpia e a outra crente? Por exemplo, se uma decide ser adúltera e a outra fiel ao cônjuge, ou uma decide viver solteira e a outra casada, como conciliar o mesmo corpo? Qual delas governará o corpo? Ou ambas têm que permitirem para que o corpo possa realizar essas tarefas? Então eu vou colocar uma foto aqui de um exemplo de duas moças que vieram unidas pelo mesmo corpo. Para você ver como a complexidade para explicar as coisas da vida precisa de sabedoria. Precisa conhecer o caráter de Deus. Um outro exemplo. Vamos citar aqui 4 pessoas. Maria viveu 13 anos de idade e morreu. João viveu 40 anos de idade e morreu. Pedro viveu 70 anos de idade e morreu. Rita viveu 120 anos de idade e morreu. Como Deus pode tratar com equidade com essas 4 pessoas? Haja visto que Rita teve muito mais tempo e oportunidade do que os demais. E Maria foi a quem menos teve tempo de se arrepender e buscar a sua salvação. Observe, poderemos citar aqui centenas e centenas de casos. Resposta A. Resposta existe dentro do caráter de Deus. Qual o destino do feto que morre no ventre de sua mãe? Ou seja, um período que vai até 9 meses de gestação. Ela vai para o céu ou vai para o inferno? A ciência, a medicina, a psicologia já atesta que dentro do ventre da mãe a criança sente. A própria Bíblia relata isso. Que no ventre de Maria se mexia quando era citado sobre o filho de Maria. E isso toda mãe sabe, que quando se fala do filho, a criança dá um chute, a criança se mexe. Não só porque está viva, mas porque responde ao que está no exterior dela. Então já há consciência, mesmo que não desenvolvida como um adulto, mas existe. Quem nasce em estado vegetativo e morre nesta condição, vai para o céu ou vai para o inferno? Porque uns nascem com a saúde perfeita e outros totalmente ou parcialmente debilitados? Porque uns nascem na família real, milionária, enquanto outros passam fome na África ou no meio de uma grande favela? E existem também aquela grande massa que nasce no meio termo, nem na riqueza e nem na pobreza. Porque uns nascem no meio de uma família religiosa, seja ela qual for, e outros nascem no meio de uma família de ímpios, de bandidos. Porque uns nascem em uma época com internet, com conhecimento, muito mais fácil de ser adquirido, e outros nasceram há 4.000, há 5.000 anos atrás, sem dispor de todos esses recursos? Como ficaria o índio selvagem ou uma pessoa que vivesse a vida toda numa pequena ilha do Pacífico, do Atlântico,
para ela conhecer a verdade e ser salva? Afinal, nós escolhemos onde e quando vamos nascer? Ou é Deus que nos planta no local e na época que Ele deseja? É claro que é a segunda opção. Então não seria então pedir ou cobrar de Deus que nos matassem como feto, ou mesmo quando criança, do que viver 40, 80 ou 120 anos com a saúde perfeita? Porque se uma criança vai para o céu, não seria melhor Deus nos ter criado em estado vegetativo como deficiente mental, mas garantiríamos a salvação do que viver com a saúde plena e ir ao inferno? Porque as crianças, os deficientes mentais, os de estado vegetativo, adquirem a vida eterna sem esforço algum, enquanto outros têm que ralar a vida toda, ou seja, se arrepender, se instruir na palavra e buscar salvação para irem para a vida eterna? A pergunta que fica é: a vida única explica que Deus não faz acepção de pessoas? Está de acordo com a justiça de Deus? Então a resposta que fica é que a vida única transforma a vida dos seres humanos em uma verdadeira roleta russa. Tudo sem sentido algum. E é nítido o tratamento diferenciado entre os filhos de Deus. Ora, se há uma vida só, essas discrepâncias que eu citei, só algumas, repito, transforma Deus num maluco. Transforma Deus num Deus calvinista. Gosto desse, não gosto daquele. Então esse aqui vai para cá, esse vai para lá. Será que Deus é assim? Já a reencarnação, a nossa alma, o nosso espírito, foi criada há muito tempo atrás e passa por dezenas, centenas de experiências corporais diferentes, ora num lugar, ora em outro, ora como rico, ora como pobre, ora com saúde, ora com saúde debilitada, ora vivendo poucos dias ou meses, ora vivendo muitos anos. Ora desenvolvendo o intelecto na arte, ora na música, em outras experiências na engenharia, na medicina, enfim, em vários campos da especialização humana. Ora nascendo num país, ora em outra cultura, ora nascendo numa época, ora em outra. Somente assim se aplica que Deus não faz acepção de pessoas e dá as mesmas oportunidades a todos os seus filhos. E, consequentemente, justiça nas penas ou gozos futuros, através das obras que cada um faz pelo meio do corpo. Muitos adversários da reencarnação gostam de citar o crescimento populacional do planeta para combater esta ideia, dizendo que antes eram milhares, depois milhões, e hoje a Terra tem 6 bilhões, 7 bilhões de pessoas. Fora o grande fluxo de nascimentos e mortes que ocorrem diariamente no mundo, como uma grande estação do metrô de uma grande metrópole, onde uns embarcam e outros desembarcam. Percebe esse fluxo de entrada e saída do mundo físico? Então não deve-se levar em conta apenas os 7 bilhões de encarnados. Deve-se levar em conta o fluxo de vai e vem, que é muito maior do que 7 bilhões. No total, eu quero dizer, né? Os 6 bilhões mais os que vão e vêm. A pergunta é: de onde são e de onde vêm essas almas, esses espíritos? Fazendo uma analogia com uma escola, a Terra recebe alunos de vários bairros, de uma mesma cidade, ou até mesmo de outras cidades, países, continentes, etc. Portanto, há uma solidariedade entre os mundos habitados e naqueles que aqui residem e voltam a se encarnar para viver uma nova existência corporal. Então, como eu disse no item anterior, existem mundos habitados fora da Terra? Existem. Será que não há intercâmbio entre os mundos? Claro que há. Como há no mundo físico entre as cidades, entre os países, entre os continentes. Percebe como isso já muda totalmente a nossa teologia? Teologia cristã vai ter coragem, tradicional, quero dizer, de colocar os pingos nos is? O termo reencarnação é um conceito espírita criado por Allan Kardec em 1857.
Mas a lei da encarnação das almas, dos anjos, dos espíritos, é uma lei natural, existente muito antes disso, independente do nome que os homens a deem. No Oriente era conhecido como transmigração das almas. Se você pegar os ensinos de Platão, você vai ver a transmigração das almas. E também no judaísmo, existe uma parcela do judaísmo, mais especificamente o ramo da Kabbalah, é conhecido como Roda das Almas, ou Gigul Neshamot. Observe a seguinte parábola contida nas Escrituras, Eclesiastes capítulo 12, verso 6. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Será que nós conseguiríamos explicar, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda do poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu? Será que conseguimos decifrar essa parábola? Por que está na Escritura? Será que é para enfeite? Claro que não. Então vamos lá. O fio de prata é o que liga o espírito e a alma ao corpo físico. Quando este se rompe, provoca a morte do corpo. Jó 4:21. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. O cântaro é o corpo físico de carne e sangue. A fonte é a fonte da vida. A roda, que é a palavra Gigul em hebraico, é a encarnação. A roda fazia o cântaro descer e subir do poço. Observe aí a figura em anexo, como era o poço do tempo das Escrituras, para retirar a água do poço. Então havia essa manivela, essa roda, para fazer o cântaro descer e buscar água lá embaixo do poço e trazer água para cima. Isso mais de uma vez. Para isso que serve a roda. Não é para tirar água uma única vez. É para descer e subir, descer e subir. Percebe? E a palavra poço? A palavra poço é sepultura. Observa o slide aí de Eclesiastes 12:6. Nós temos em azul a palavra Hevel ha-Hesef. Hevel é cordão ou fio, ha é o artigo definido oá, que acabou virando do, né? E o Hesef, prata. Temos em verde a palavra Mabua, que é fonte, nascente ou mananciais de águas. Temos em roxo a palavra Galgal, que é roda. E temos a palavra Bor, que é poço, sepultura, cova. Então, para provar que essa palavra poço está falando de sepultura, vamos pegar outros versos que contêm a palavra Bor no hebraico. Então, o próximo slide, Salmo 28, verso 1. Salmo de Davi: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não sejas surdos para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Observem em vermelho a palavra Bor. Próximo slide, Salmo 30, verso 3. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Preservaste-me a vida para que não desceste à sepultura. Veja aí em roxo a palavra Sheol, sepultura, mundo dos mortos, abismo. Temos em verde a palavra Nefish, que vem da palavra Nefesh, alma, e a terminação I, pronome possessivo da primeira pessoa do singular, minha. E temos em vermelho a palavra Bor, poço, sepultura, cova. Então, que outra explicação nós daríamos para Eclesiastes capítulo 12, versos 6 e 7? A vida única ou a multiplicidade de vidas? E só para citar uma palavra de Jesus, Mateus 17, verso 11, então Jesus respondeu, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Então observe que Jesus fala que Elias já veio, e não o reconheceram.
Por quê? Porque era o mesmo espírito, era o mesmo anjo. Estava só revestido de outro corpo, de outra encarnação. Existem outras passagens que estão no estudo, como eu disse, na descrição desse vídeo. A teologia segundo a justiça e o caráter de Deus. Então cliquem abaixo aí para vocês obterem as outras passagens. Existem e existiram grandes pesquisadores sobre a temática da psique humana e a reencarnação. Dentre eles destaco Ian Pretman Stevenson. Nasceu em Montreal dia 31 de outubro de 1918 e morreu em Charlottesville dia 8 de fevereiro de 2007. Foi um cientista e professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia, um dos mais importantes pesquisadores na temática das experiências espirituais. A sua pesquisa incluía principalmente o tema da reencarnação, a problemática do relacionamento entre a mente e cérebro e a continuidade da personalidade após a morte. O astrofísico e divulgador da ciência Carl Sagan expressou que o trabalho desse psiquiatra era um dos poucos estudos sobre o fenômeno paranormal que merecia ser analisado. Stevenson publicou apenas para as comunidades científica e acadêmica e seus mais de 200 artigos e vários livros, trazendo ricos detalhes de pesquisa e argumentos acadêmicos. Pode ser técnicos demais para um público leigo. Sua pesquisa, com mais de 3.000 estudos de casos, fornece evidências discutidas por Stevenson, apoiando a possibilidade de reencarnação, apesar de ele mesmo ter sido sempre muito cauteloso ao se referir a elas como casos sugestivos de reencarnação, ou casos do tipo de reencarnações. Então, para mais informações, procuram conhecer a vida e a obra deste homem. O segundo pesquisador é o Jim B. Tucker, doutor e professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Estuda há décadas o fenômeno da reencarnação no Ocidente. Sua pesquisa está focada em crianças de até 7 anos que recordam de suas vidas passadas. E o terceiro, Brian Leslie Wise. Nasceu em Nova York dia 6 de novembro de 1944. É um psiquiatra e escritor norte-americano. Suas pesquisas incluem os temas reencarnação, terapia de vidas passadas, regressão a vidas passadas e sobrevivência do ser humano após a morte. Então não deixam de pesquisar sobre a vida desses cientistas, desses estudiosos. Então qual delas, a vida única ou a reencarnação, está mais de acordo com o caráter de Deus, com a justiça e que Deus não faz acepção de pessoas? Com a resposta, a teologia cristã. Com a resposta, cada um de nós. Terceiro ponto, anjos e pessoas de carne e sangue. Será que são pessoas distintas ou são as mesmas? Será que Deus criou 2 tipos de seres? Um chamado seres celestiais, os anjos, e outros, os homens de carne e sangue? Os anjos possuem ou não livre-arbítrio? Porque uns obedecem e outros se rebelaram ou se rebelam contra o Eterno. Judas 1, verso 6. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Eles têm guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. 2 Pedro 2, verso 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então colocou os anjos aonde? No inferno. E para onde vão os homens desobedientes? Para o inferno. Mesmo lugar. Então será que são distintos? Lembre-se do conceito anterior, vida única ou encarnação dos anjos. Reencarnação, Gigul Roda. Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então os anjos são o quê? Espíritos. Então os anjos podem se arrepender se eles têm livre-arbítrio? Por que a obra do Messias e Yeshua não serve para os anjos? Ou será que serve? Alguns teólogos afirmam que os anjos perderam o livre-arbítrio, mas aonde está escrito isso?
Aonde está escrito que os anjos perderam o livre-arbítrio? Então os anjos não podem se arrepender só porque são anjos? Deus só ama os homens de carne e sangue? Não ama os anjos, os animais e tudo que ele criou? Por que então não perdoar 70 vezes 7 os anjos? Por que não amar os anjos que são seus inimigos? Se a obra do Messias é estatuto perpétuo, por que só vale ou valerá na terra até a vinda do Messias? Como ficam aqueles que nascerem e pecarem após o novo céu e nova terra? Como eles serão salvos? A obra de Cristo tem prazo de validade como um produto de supermercado? Vamos pensar a respeito. Isaías 65, verso 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Vou pular para o verso 20. Não haverá mais nela crianças para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Então observe, vai ter gente pecando no novo céu e nova terra. Como que eles vão ser salvos? Ou como se diz, né? Já me salvei, os outros que se dane. É assim? Apocalipse 21, 17. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Observe que a medida da Nova Jerusalém é até medida de homem e medida de anjo. Será que são seres distintos? 1 Timóteo 5, 21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, e os anjos eleitos. Eu não sabia que anjo era eleito. Eu não sabia que anjo era escolhido. Será que Deus faz acepção de anjos também? Então conjure-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes esses conselhos. Por que guardar os conselhos? Livre-arbítrio. Sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Então eles devem usar o livre-arbítrio para guardar esses conselhos, para que eles sejam os anjos eleitos, os anjos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque são poucos que ouvem os conselhos. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então o Filho do Homem vai vir à direita do Todo-Poderoso com os anjos com ele. Mas observe essa outra passagem agora, ó. Zacarias 14, verso 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Fugireis pelos vales dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos com ele. É com os anjos ou é com os santos? Ou são os anjos santos? Ou são os santos anjos? Marcos 8,38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória de seu Pai, com os santos anjos. O que nós somos? Nós somos deuses, Elohim, filhos de Elohim. Somos espíritos porque nosso Pai é espírito. Essa é a nossa essência, criada à imagem e semelhança de Deus. Não somos homens de carne e sangue, mas estamos temporariamente revestidos num corpo de carne e sangue. Nossa essência traz o DNA de Deus. Assim como o homem gera seres humanos de carne e sangue por causa do DNA do corpo físico, assim também Deus gera seus filhos pelo seu próprio DNA. Somos Elohim, deuses, como nosso Pai é Elohim, Deus. E anjos o que são? Espíritos ministradores, Hebreus 1,14. Portanto, somos anjos. Assim como Yeshua, Jesus, é um anjo, nosso irmão mais velho. Yeshua é o anjo de Êxodo 23, de Atos capítulo 7, que apareceu na sarça ardente. É o anjo da aliança de Malaquias 3.1.
E é o anjo, o Deus com D minúsculo, que citou em João 10,34 aos fariseus. E finalmente vamos ao quarto ponto: inferno eterno, aniquilacionismo ou salvação universal. Vou colocar aí na tela duas passagens breves que já estão melhores detalhadas no outro estudo que está no link da descrição deste vídeo. Mateus 25:45. Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então tá vendo? O castigo é eterno. Vamos continuar. Mateus 18:8. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrardes na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Marcos 3:29. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Tá vendo? Não tem mais jeito. É um pecado eterno. Mas quais são as palavras no grego e no hebraico que são utilizadas? No grego é a palavra aionos. Ela significa sim eterno, mas também significa um longo período de tempo indeterminado. A mesma definição no hebraico para a palavra olam. Então, quando Jesus fala do castigo, ele está falando do castigo eterno ou do castigo um longo período de tempo indeterminado? Os tradutores que seguem suas teologias tradicionais traduziram como eterno. Mas será que traduziram correto? Será que o entendimento correto é eterno mesmo? Qual que está dentro do caráter de Deus? Será que Deus é 100% sábio para salvar só o remanescente e perder 2/3 para Satanás? Qual é a função de Satanás mesmo? Então o aniquilacionismo é tão contrário ao caráter de Deus quanto o castigo eterno. Ambas teorias da teologia tradicional cristã, porque são usadas em algumas denominações uma, em algumas outra, transforma Deus em hipócrita, porque ensina uma coisa e na prática ele mesmo faz outra. Por que transforma Deus em hipócrita? Porque a doutrina que Cristo veio trazer era do Pai. João 7,16. E Jesus ensinou que devemos amar os inimigos e perdoar 70 vezes 7. E para sermos perfeitos, como nosso Pai é perfeito. Jesus mesmo na cruz disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Ora, como pode então o Pai não amar os inimigos e não perdoar 70 vezes 7? Como pode o Pai contrariar as palavras do próprio Yeshua na cruz? Se for assim, Yeshua é melhor do que o próprio Pai. O que seria uma aberração. Um filho não pode ser melhor do que o Pai. O próprio Filho diz que ele é menor do que o Pai. Se a teologia não quiser reconhecer a hipocrisia desse Deus que eles criaram, então esse Deus deve ser um Deus déspota, um Deus tirano, onde manda fazer o que ele manda e não fazer o que ele faz. Qual Deus faria isso? Esse Deus não mostra sabedoria para fazer dobrar todo o joelho? Simplesmente mata o castigo eternamente quem não concorda com ele? Qualquer Deus faria isso. Qualquer Deus humano criado pelos homens faria isso. Não concordou comigo? Eu mato. Não concordou comigo? Vai para a prisão eterna. Então veja que o aniquilacionismo é mais terrível que o castigo eterno criado pela teologia tradicional cristã. Enquanto ressuscita um morto só para ter o gostinho de aniquilá-lo novamente, para sempre. Mostra como desvirtuam o caráter de Deus. Transformam o Criador no mais terrível dos deuses. Observe agora essas duas passagens que estão aí na tela. Como eu disse, elas estão no estudo da descrição com mais detalhes. Mas vou repetir aqui só alguns pedaços para que possa haver entendimento. Mateus 18, do 21 ao 35, vou ler o verso 23.
Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos. Verso 34. O entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Observe os pontos. Verso 23. É semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Assim é o reino de Deus. Verso 34. Entregou aos verdugos. Quem são os verdugos? O oficial de justiça. Até que pagasse toda a dívida. Até que. É uma condição. Não é eternidade, é condição. Verso 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Percebe aí? Assim também meu Pai Celeste vos fará. Se do íntimo não perdoardes a cada um a seu irmão. Vamos ver agora Mateus 5, de 21 a 26. Compare com o texto de Mateus 18. Não vou ler toda a passagem, vou ler só 3 versos, igual eu fiz com o anterior. Verso 22. E se quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Aqui está a palavra Geena, aonde tem o fogo inextinguível. Verso 25. Para que o adversário não te entregue ao juiz ao oficial de justiça, ao verdugo, e seres recolhidos à prisão. Verso 26. Em verdade te digo, quando você escuta essa expressão, abra os ouvidos, porque vem ensino profundo de Yeshua. Em verdade te digo, que não sairás dali. Dali onde? Da prisão. Dali onde? Do Geena. Até que, enquanto não pagares o último centavo. Até que pagasse toda a dívida. Qual Deus é coerente? Da teologia cristã tradicional ou das palavras de Yeshua? Será que a teologia cristã usa essas duas passagens em profundidade como se deve usar? Dentro do caráter de Deus? Ou transforma Deus em hipócrita? Transforma Deus em um Deus déspota, tirano. Transforma Deus em um ser humano. Que, aliás, o ser humano que gosta, né? Ah, Deus me livre, o meu inimigo está lá no paraíso comigo. Melhor ele ficar no inferno mesmo. No fundo, quem é a favor do castigo eterno não tem o amor de Deus, não tem o amor de Jesus. Porque Deus ama os inimigos. Deus perdoa 70 vezes 7. Se quer ser perfeito, como o nosso Pai é perfeito, deixamos esse amor perfeito do Criador entrar em nós. Miqueias 7,18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Preste atenção no fim. Não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Lembra lá o texto de Tiago, capítulo 2, verso 13? A misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Veja também Salmo 103, verso 8 ao 10. Veja também Isaías 57, 16. Na parábola do filho pródigo, o pai viu de longe quando ele voltou para casa arrependido. E correu e o abraçou. E o que fez o filho mais velho? Como sempre, enciumado, orgulhoso, com uma teologia tradicional que não considera a salvação a qualquer tempo, até que se pague o último centavo. Quantas vezes o povo de Deus pecou nas Escrituras? E quantas vezes Deus perdoou? Seria diferente depois da morte do corpo físico, onde voltamos para Deus? Segundo Eclesiastes 12, 7 e Jó capítulo 1, verso 21. Estamos nos encaminhando para o final deste estudo. E pergunto, quantos vão refletir e refazer seus conceitos teológicos? Ou vamos permanecer com a mesma mentalidade? Qual o maior valor que damos? A interpretação teológica que usamos ou o caráter de Deus? Temos que ter o cuidado de não blasfemarmos ao Eterno, pois é melhor agradá-lo do que a muitos homens. Melhor perder o nosso prestígio perante os homens, perante a nossa congregação, do que perdê-la diante de Deus. Ou então, que a teologia tradicional explique coerentemente todos os questionamentos aqui apresentados e não responda
simplesmente ou vagamente, dizendo que é soberania de Deus, etc, 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 sem explicar dentro do caráter de Deus. Porque o nosso Deus é racional e foi Ele que nos dotou de razão. E até o seu culto ao Eterno deve ser racional. Romanos capítulo 12. Ou que não façam ainda pior, ou seja, pregar sua teologia e omitir ao povo esses conceitos aqui apresentados, porque é omissão. Quem conhece a verdade e não a promulga, se torna pregador da mentira. Mas cada um prestará contas ao Eterno do que fez e do que não fez, dos seus atos. Então, para finalizar, só relembrando, Salmos 119, verso 160. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. As tuas palavras são a verdade. E de quem nós vamos conhecer a verdade? É de homens? Não. É de Deus. O próprio Deus nos ensinará. Dentro do seu caráter. E cada um dos seus justos juízos dura para sempre. Salmos 119, verso 142. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Porém, não é um juiz carrasco, mas usa de misericórdia quando é necessário ter misericórdia. João 16, 12. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Muito! Será que a teologia cristã acrescentou muito? Ou pelo menos um pouquinho? Que fariam os discípulos vomitarem há 2000 anos atrás? Ou jogaram fora? Como blasfêmia, como heresia. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Podemos suportar a verdade, seja ela qual for? Ou vamos vomitar? Podemos suportar a verdade mesmo que contrarie nossa fé? As nossas convicções religiosas? Podemos suportar a verdade mesmo que nos leve a perder o nosso cargo dentro de uma instituição religiosa? Nossa fé está em uma teologia ou está em Deus? Se estiver numa teologia, uma hora a fé desmorona, porque está alicerçada sobre a areia. Mas se estiver em Deus, jamais será abalado. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Nos liberta da ignorância e das crendices religiosas. A pergunta final que fica é: temos coragem de corrigir os pontos errados em nossas teologias? De colocar os pingos nos is? Ou seremos omissos com a verdade, só para defender os nossos interesses e orgulhos pessoais? Que cada um responda por si perante ao Eterno. Um abraço a todos e até o próximo estudo. Shalom, shalom.